30 Minutos está de volta. Hoje nós estamos mostrando como está Teresópolis um ano depois da tragédia. A expressão mágica é estado de emergência, que prevê a contratação de empresas e obras sem a necessidade de licitação pública. Foi assim que sumiram milhões em Friburgo e também aqui em Teresópolis. Prefeitos foram afastados por pressão popular e a população ainda aguarda as pontes, as obras de contenção, as novas casas e até o aluguel social, que para muitos não chegou. Apesar das fortes evidências, ninguém foi preso até agora. A situação só não está pior por conta de alguns empresários que se transformaram em exemplos de solidariedade. Foi um desses empresários, Carlos Augusto Montenegro, presidente do Ibope e ex-presidente do Botafogo, que foi o anjo salvador desse casal. Fernando e Verônica perderam na tragédia absolutamente tudo o que tinham. Na madrugada de 12 de janeiro do ano passado, a enxurrada levou sua casa, seus móveis, suas fotografias e, o pior de tudo, levou também os 4 filhos do casal. A família morava em Santa Rita, um dos distritos de Teresópolis mais castigados pelo temporal de janeiro de 2011. Verônica contou à equipe do 30 Minutos os detalhes de como tudo aconteceu e fez uma revelação surpreendente. Diante da dor de ver os filhos morrerem à sua frente, ela se jogou no rio para morrer com eles. Meia-noite, já a chuva estava forte, acabou a luz, aí já começou a ficar todo mundo muito nervoso. Eu peguei todo mundo, coloquei no meu quarto, não imaginava, a gente não vivia em área de risco, não achava que a gente estava correndo perigo nenhum. Coloquei no meu quarto, porque estava brincando, a minha filha estava brincando de pintar a unha, porque era aniversário dela logo no outro dia, e o meu primo e o meu filho estavam brincando no videogame, acabou a luz, fomos dormir. Aí às 3 horas da manhã veio a enxurrada de água, derrubou a casa. Nisso a minha filha de 6 anos tinha pedido para ir no banheiro, nesse horário. Aí a minha filha de 10 anos levou ela no banheiro e eu fiquei no quarto com as outras crianças, porque o meu neném podia cair da cama. Aí eu escutei o barulho da água, a água bateu no banheiro, derrubou o banheiro e já carregou as duas para dentro do rio. Aí elas desceram gritando, pedindo socorro no rio, e eu não tinha como pegá-las no rio e tinha mais 3 crianças dentro de casa. Falei, o jeito é salvar os 3 que tem, porque a água já começou a entrar e estava muito forte. Aí corri, tirei eles pela janela da sala, pelo buraco do corredor da varanda, coloquei os 2 em cima da laje e tentei botar o neném. Só que a parede quebrou e empurrou eu e o neném. O neném bateu muito forte, como também já estava molhadinho, já tinha bebido água também. Conforme ele bateu, ele ficou todo molinho, que eu olhei para ele e falei, ele tá morto, né? Aí eu não queria mais ficar viva, porque eu falei, as 2 morreram, o neném tá morto. A água já tá tapando minha casa, eu já estava também bebendo água. Aí eu estava apoiada em cima de uma tábua ou em cima de uma cama, eu não lembro direito o que é, porque eu também não estava vendo por causa do escuro. Eu tirei a minha calça, amarrei o meu neném e me joguei na água para morrer junto com eles. Fernando, que trabalha como vigia noturno, não estava com Verônica naquela madrugada. Como sempre acontecia, ela estava sozinha, com o Iago, de 11 anos, Yasmin, de 9, Caroline, de 6 e Cauã, de apenas 1 ano, na casa em que moravam, às margens de um riacho. No momento da tragédia, Verônica ainda tomava conta de um primo, uma criança de 9 anos, filha de uma tia que morava no mesmo bairro e que também perdeu tudo. Foi em meio a toda essa dor que a história do casal começou a mudar. Depois de uma entrevista num programa de rádio para contar sua história e pedir informações sobre os filhos desaparecidos, os 2 acabaram sendo procurados pelo empresário Carlos Augusto Montenegro. Carlos Augusto Montenegro ligou pra gente falando que ia comprar uma casa pra gente. A gente pensamos até que era trote. Aí ele marcou com a gente lá na padaria Luar, que é do Alto. Aí chegamos lá e era verdade, era ele. Ele mandou a gente procurar uma casa que não tivesse risco, não tivesse barreira, não tivesse rio perto e que fosse legalizada com imposto direitinho. Aí a gente achamos esse apartamento para comprar.
Para Verônica e Fernando, a ajuda de Carlos Augusto Montenegro ultrapassou todas as barreiras da solidariedade. Como ela havia feito laqueadura e ele vasectomia, o empresário custeou todo o procedimento de inseminação artificial de Verônica, que no dia 12 de janeiro de 2012 estava grávida de 7 meses. Eu não me conformava em ter 4 filhos e de repente eu não ter mais nenhum. Porque muita gente pensa assim, vou ter um filho e eu vou cuidar do filho. E eu já penso que o filho cuida da gente. Aí eu queria ter mais um filho. Eu não sabia que era possível. Eu só falava muito que agora eu ia ser sozinha para sempre, que nem filho eu não ia poder ter mais. O empresário que doou tudo, ele falou que se tivesse algum jeito de eu ter mais um filho, que ele faria de tudo para conseguir. E eu fui conversar com o médico e ele falou que só se fosse por inseminação. Aí, como a gente não sabia nada sobre isso, eu entrei em contato com o empresário e ele falou que conhecia, que ia arrumar a clínica e que ia fazer. Aí ele mesmo procurou a clínica, o médico e já começamos o tratamento imediato. Enquanto preparam o enxoval do bebê, Verônica e Fernando fazem planos para o futuro. Mas para muitas vítimas da tragédia, ainda é difícil pensar no que virá quando o passado está tão presente na forma de lembranças e imagens que significam dor e saudade. Para ajudar a minimizar os traumas de quem perdeu parentes ou viu sua vida desmoronar em fração de minutos, 6 psicólogos voluntários vindos do Rio atenderam mais de 1.000 pessoas durante o ano de 2011. Foram 297 crianças e 826 adultos, no total de 1.123 atendimentos feitos aqui. Um dos dados que chama a atenção é a estatística de atendimentos feitos por psicólogos em comparação com os atendimentos mais graves, que precisaram de psiquiatras. Em 2009, nós tivemos 14.523 atendimentos psiquiátricos, né, crianças e adultos. Em 2010, 15.002. E em 2011, né, a gente pensa, né, deve ter sido muito maior o número de atendimento psiquiátrico, né? Mas não, o número de atendimento psiquiátrico em 2011 foi de 12.596 atendimentos, né? E ao passo que a psicologia aumentou demais o número de atendimento. Então, isso vem de encontro às nossas expectativas. O que a gente queria? A gente não queria que esse sofrimento, essa angústia, essas depressões fossem tratadas basicamente com remédios, só com remédios. A gente queria que essas pessoas elaborassem mesmo essas perdas e tal, que é o caminho, né, mais normal, né, possível, né, e nós conseguimos isso. Né, tivemos um atendimento muito maior na psicologia, né, que entrou até com vários aconselhamentos também. Né, os atendimentos eram mudados à medida que fossem necessários para essas pessoas, né, ou em grupos, ou mais individuais, ou mais de uma vez na semana. Né, é uma coisa que a gente... Foi um aprendizado para a gente também. Os atendimentos continuam, agora no Departamento de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Teresópolis, já que os voluntários voltaram para suas atividades no Rio. Foi gente que subiu a serra para amenizar o sofrimento de quem passou por experiências, em alguns casos, piores do que a morte. Voluntários que fizeram a diferença. Porque não foi mole não, pessoas preparadas, né, para esse atendimento, para dar esse atendimento, como os nossos daqui da rede, mas tinha horas que a coisa pesava, né, e a gente pôde conversar muito sobre essas dificuldades, né, essas ansiedades, essas angústias, né, e ter muita troca, né, fazer muita troca para conseguir segurar essa onda até agora, né, quando termina o prazo desses atendimentos. E quais são os quadros mais comuns apresentados pelos que sofreram com a enxurrada? Medo, muita ansiedade, depressão. Às vezes tem quadros de ansiedade misturado com depressão, né? Mas basicamente isso, pânico, né? Síndrome do pânico, e tanto na psiquiatria quanto na psicologia, né? Dessas pessoas que passaram pela tragédia.
Segundo os especialistas da Divisão de Saúde Mental, as crianças respondem melhor ao tratamento. As crianças não têm esses envolvimentos que o adulto tem, né? Que o adulto vai adquirindo, né? no seu desenvolvimento. Então as crianças têm menos influências. Então fica mais fácil, né? O adulto está preocupado, a casa acabou, e agora como é que eu vou conseguir uma outra casa? Ou acabou perdendo o emprego por conta disso, ou perdeu uma pessoa da casa que sustentava todos ali naquela casa, né? E a criança não está envolvida com isso, né? Tanto que as crianças responderam muito melhor ao atendimento, respondem muito melhor, né? E essas crianças vão ser uns adultos muito melhores do que esses agora, né, que passaram por tudo isso, né? Para o presidente da Associação das Vítimas da Tragédia, Joel Caldeira, a situação só não foi e está pior por conta da solidariedade de pessoas e entidades que vem suprindo a falta de ações do poder público. É uma ação importante que foi feita aqui em Teresópolis, além de toda a solidariedade de muitas entidades, por exemplo, do Instituto da Criança e da Vale do Rio Doce. Estão fazendo também lá em Petrópolis, no Vale do Cuiabá, a construção de algumas unidades habitacionais. Lá em Vieira, né, os moradores de Vieira também fizeram um trabalho extraordinário com apoio, né, de várias entidades, inclusive aqui da cidade. Por exemplo, a CIAT atuou muito lá, a Associação Comercial Industrial, lá junto com a cooperativa de Vieira, a COP Vieira, né, e os moradores daquela região. Então, a gente também tem que ressaltar que a gente recebeu muita solidariedade, e isso é o que a VIT também está buscando nesse dia 12, né? Que assim, a principal força que a gente tem é da solidariedade. E assim a gente encerra a primeira edição inédita da temporada 2012 do programa 30 Minutos. Eu sou o Rolf Dansger. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Lembre-se que você pode assistir a todos os programas produzidos pela Fortrex Comunicações pela internet. Basta você acessar o nosso portal ou, se preferir, pode ir até o nosso canal no YouTube. Fique ligado nas novidades nos nossos programas através das principais redes sociais. A gente se vê. Tchau.